Todos acharam? Marcos 4. Vamos lá. Diz assim a palavra. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, que todos aqui neste lugar possam estar aptos, pela ação do Teu Espírito Santo, a compreender os mistérios do reino, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele chama-se a parábola do semeador, mas, no entanto, a sua maior ênfase é dada à semente, que é a palavra de Deus, né? A semente da qual Jesus está falando aqui nessa parábola é a própria palavra de Deus, é Ele próprio, né? Ele veio como o verbo que era Deus e que estava com Deus. Ele caiu na terra para trazer à terra o poder de novamente frutificar. A palavra de Deus, ela cria, ela salva, ela regenera, ela liberta, ela restaura e, por fim, ela nos leva a Deus, nos dando a vida eterna. Amém? Esse é o poder da palavra de Deus. Esse poder, ele é permanente. Sempre a palavra de Deus traz consigo vida, sempre ela vai produzir libertação, embora ela não seja aceita no coração de todos, mas ela tem em si mesma esse poder. Assim como uma semente tem o poder de cair na terra e florescer e produzir vida, gerando uma planta que vai gerar outras sementes, a palavra de Deus também, ela nunca volta vazia. Se ela entrar num coração e ela for aceita, for recebida por aquele coração, ela vai produzir ali perdão, salvação, transformação. E quando ela alcança a vida de alguém que também a rejeita,
ela produz na vida daquela pessoa também um efeito que é a condenação eterna. Amém? Jesus disse, eu não vim para julgar ninguém, mas quem não crê em mim, quem não crê nas obras do meu Pai, já está julgado. E as pessoas perguntaram, mas está julgado por quem? Ele diz, pela palavra que está escrita. Né? Então, desde o princípio, Deus criou a sua lei, Ele colocou os princípios que regem o universo, a palavra dEle, que está revelada a nós, e ela se representa, né? Vida para aqueles que creem na palavra, que amam a palavra, que a recebem no Espírito, e ela representa morte, condenação para aqueles que a rejeitam, porque a palavra de Deus, ela é boa, né? Ela é uma expressão do amor de Deus na direção daqueles que Ele ama. Os versículos 11 e 12, eles nos mostram que nós tivemos um grande privilégio ao termos acesso, né, a essa semente espiritual. Na verdade, não foi nem nós que tivemos acesso. Essa semente que acessou a nossa vida. Você estava lá no mundo, talvez entristecido, com a sua vida embaraçada, comprometida com o pecado, frustrado, muitas conquistas, ferido pelos processos da vida aí, onde muitas vezes as pessoas perdem coisas, perdem relacionamentos, perdem a sua paz de espírito, e alguém chegou para você e falou que Jesus estava vivo, que Jesus havia morrido numa cruz para você e que você não precisava sofrer mais, que você poderia ter com Jesus uma vida de paz, uma vida de sucesso, uma vida de felicidade. E você acreditou nisso, né? Então, é um grande privilégio nós termos sido alcançados por essa palavra. Nós fomos escolhidos por ela. E isso é uma coisa de grande valor. Nós temos recebido, através da palavra de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento da salvação eterna. Ao nos alcançar, a palavra do Senhor não só nos salvou, como nos foi revelada por Deus, para que pela revelação pudéssemos agora entender os mistérios do reino espiritual. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz vida ao nosso espírito, ela reconecta o nosso espírito a Deus e ela faz com que um homem que teve o seu espírito reconciliado com o Espírito de Deus, reconectado ao Espírito de Deus, ele possa discernir as coisas espirituais. Ele possa compreender as coisas do reino. As pessoas do mundo, elas não se interessam pelas coisas de Deus, elas não entendem a palavra de Deus. Elas não conhecem a Deus porque a palavra de Deus não deu vida ainda ao espírito dessas pessoas. As pessoas que não creem em Jesus, elas têm, como diz a própria palavra, o seu espírito morto pelo pecado. Mas aqueles que foram acessados pela palavra de Deus, eles tiveram o seu espírito recriado, o seu espírito vivificado. O Senhor diz, eu vos darei um novo espírito, eu vos darei um novo coração, ou seja, um espírito novo e um coração novo, para se relacionar com Deus, para compreender as coisas do mundo espiritual. Então isso é um diferencial para você na vida. Enquanto todos estão separados de Deus lá fora, todos que eu digo são aqueles que não creem, com certeza no seu ambiente de trabalho você vai encontrar outras pessoas que também tiveram uma experiência com Deus, que também conhecem a Deus através de Jesus, mas ainda existe uma maioria de pessoas que está alheia a Deus, que está separada de Deus. E à medida em que essas pessoas forem sendo alcançadas pela palavra de Deus, pode ser que elas venham também a conhecer a Deus como você conhece, mas o fato de você já conhecer a Deus hoje, de ter em você a revelação do Espírito, de ter em você a sabedoria e a unção de Deus, isso já é um grande privilégio, isso é um diferencial muito grande na sua vida e você deve valorizar isso e você deve se apropriar desse poder. Não para subjugar ninguém, não para se achar melhor do que ninguém, mas para se valer disso, para beneficiar pessoas. Amém? Eu disse que a ênfase maior do texto é para a palavra, porque este é o poder que ela tem, nos transformar e transformar o mundo ao nosso redor. Então diga comigo, a palavra de Deus é poder de transformação. Ela não só transforma a minha vida, como transforma tudo ao meu redor. É verdade isso, amém? Esse bairro aqui, ele era muito complicado espiritualmente. Aqui tinha de tudo que você imaginar. Né? Tinha pobreza, tinha miséria, tinha feitiçaria, idolatria de uma forma desenfreada.
uma coisa assim dominadora mesmo, desse bairro, dessas casas, dessas famílias aqui. A partir do momento que essa igreja veio para cá e se estabeleceu aqui nessa região, aqui, há 20 anos atrás, pelas nossas orações, pelo nosso clamor, e depois por uma ação de levar a palavra de Deus através do El Shaddai News, às casas, aos lares, né? Eu um dia clamei a Deus aqui numa reunião de oração, dizendo: Senhor, parece que a gente é invisível aqui nesse bairro. E Deus disse: leve a palavra de Deus para dentro dos lares, né? Vai mudar o comportamento desse povo aqui do bairro em relação a vocês. E nós começamos a distribuir jornaizinhos com a palavra de Deus. E realmente, através disso, muitas pessoas foram salvas. E houve uma mudança, né, no contexto, na atmosfera espiritual desse bairro, de forma que muitas coisas malignas que existiam aqui foram removidas aqui, e desse bairro, né, e dos lares, das casas. Algumas casas hoje são lugares onde se fazem células, onde tem, ao invés de ser um lugar de idolatria, é um lugar de adoração ao Deus vivo. E também o bairro mudou, porque veio prosperidade, porque vieram outras igrejas se levantar aqui nesse lugar. Amém? Então, quem produziu isso? Nós? Não. Quem produziu isso foi a palavra de Deus, quando ela acessou os corações dos moradores deste lugar. Amém? Então, a palavra de Deus tem esse poder de transformar tudo à sua volta. Ela pode mudar a sua vida espiritual, ela pode mudar o seu casamento, ela pode mudar o seu histórico profissional, ela tem o poder para mudar o seu caráter, ela pode mudar a sua vida financeira, e ela pode mudar e vai mudar o seu destino espiritual. Ao invés de você caminhar em direção à morte eterna, você vai caminhar pela palavra de Deus em direção à vida eterna. Porque a palavra tem como seu maior benefício nos levar a Deus, nos fazer filhos de Deus. Amém? Deus lançou, por misericórdia, essa semente na terra, a sua palavra, para que a terra pudesse ser fecundada por ela. A terra estava debaixo de maldição. A terra estava, espiritualmente falando, estéril, porque todos os homens que estavam na terra estavam mortos espiritualmente, né? Eles tinham vida na alma, eles tinham vida no físico, mas a alma deles era dominada por muitos sentimentos maus, a carne deles era dominada pelo pecado, e por causa disso as pessoas sofriam, as pessoas se degladiavam, as pessoas viviam debaixo de um jugo de escravidão espiritual, emocional e até material, quando a palavra de Deus chegou à terra. Quem trouxe essa palavra? O próprio Senhor Jesus. Jesus foi esta semente, ele é esta semente, e que foi lançada por Deus neste solo que é a terra. E ele diz acerca de si mesmo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. De quem Jesus estava falando? Dele mesmo. Ele disse: se eu vindo aqui à terra, eu não morrer naquela cruz, eu ficarei só. Eu serei o único filho de Deus. Mas se eu morrer, muitos iguais a mim serão gerados. E eu estou diante desses muitos que foram gerados à imagem e semelhança espiritual de Cristo Jesus. Vamos dar um aplauso a Ele? Porque Jesus veio como esta semente da palavra, mas se entregou à morte na cruz. Ele gerou a todos nós como sua imagem e semelhança espiritual. Amém? Ele nos fez, como Ele, filhos de Deus. Ok? Nós somos filhos de Deus. Isso é um grande privilégio, isso é um grande benefício. A terra que estava em esterilidade espiritual, debaixo da maldição pelo pecado do homem, depois da cruz, passou a produzir vida. Se cumpriu a profecia que está no livro de Isaías, capítulo 45, quando o Senhor fala que os céus destilem justiça e a terra produza salvação. Deus olhou para a terra, viu que não existia justiça alguma, todos estavam em pecado. Não havia como o homem pagar aquela dívida espiritual do pecado que tinha dominado a humanidade, desde o Éden. Toda a descendência de Adão foi gerada em pecado. Então, os céus estavam fechados, havia um céu de bronze, um céu espiritual cerrado. Mas Deus fez uma cavidade nesse céu de bronze, enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, como a semente da palavra para esse mundo,
ele caiu na terra, morreu nessa terra, e aí quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, quando ele verteu através daquele madeiro, a terra que estava debaixo de maldição por conta do pecado, foi santificada pelo sangue de Jesus. Então agora essa terra se tornou de novo uma terra fecunda, uma terra apta a produzir vida. E se cumpriu o quê? A palavra de Isaías 45, que diz que os céus destilem justiça e a terra se abra e produza salvação. Começaram pessoas a receber a vida de Deus, receber o Espírito de Deus, não é? Jesus, após ter sido ressurreto, levantado de entre os mortos, ele sopra o Espírito Santo sobre os seus 12 e eles recebem o dom da vida eterna. Eles recebem a natureza agora de verdadeiros filhos de Deus. Amém? Deus plantou a semente da palavra em nós. Essa palavra que foi plantada nos discípulos de Cristo, naqueles que estavam ao lado dele ali, há 2000 anos atrás, foi sendo pregada a outros, porque Jesus deu essa ordem de evangelização da terra. Ele disse, a minha palavra é vida, a minha palavra é salvação, a minha palavra é reino de Deus. Então preguem essa palavra do reino a todas as nações da terra. E os apóstolos obedeceram essa ordem e saíram pregando. Saíram falando de Jesus como o Filho de Deus, como aquele que ressuscitou de entre os mortos, para outras pessoas. E essa palavra chegou até nós. Foi semeando, 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 de nação em nação, e isso chegou até nós. Amém? Então, nós recebemos o dom da vida pela palavra. A palavra de Deus nos beneficia, porque através dessa palavra implantada em nós, não só cremos em Deus através de Jesus, mas recebemos dele como nosso Pai muitas bênçãos. Somos transformados em pessoas melhores, passamos a viver uma vida melhor. Mas será que isso encerra o ciclo? Não. A palavra diz que nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então isso significa que essa palavra que nós recebemos de graça, nós devemos transmitir a outros. Se aqui Jesus, ele é a figura do semeador, hoje o semeador somos eu e você. Os semeadores somos eu e você. Amém? E eu devo entender o quanto isso, por ser a vontade de Deus, será bom para mim. Eu viver essa experiência de ser esse transmissor da palavra de Deus à vida de outras pessoas. Deus plantou a semente da palavra em nós e nós devemos plantá-la no maior número de pessoas possível, para que o mundo possa ser transformado. Entenda uma coisa, é lógico que os homens, na sua cultura, no seu conhecimento, no seu vigor, na sua atuação no meio da sua geração, eles desejam mudanças. Tem pessoas aí de partidos políticos pleiteando mudanças, lutando, militando. Mas eu quero dizer, não é a educação, não é a tecnologia, não é o poder econômico, não é o dinheiro, não é a política, não são os governantes que vão produzir uma transformação real e necessária na vida das pessoas, nem na vida da nação. O que vai produzir essa transformação, o que está produzindo essa transformação, é a pregação do Evangelho. Nós podemos oferecer Jesus às pessoas, nós levarmos Jesus ao coração das pessoas, através de pregarmos a sua palavra, e vemos pessoas sendo transformadas. Vemos pessoas sendo livres da condenação do pecado, livres das maldições da lei, que trazem opressões, que fazem com que pessoas sejam pessoas possessas de males, possessas de espíritos malignos, que as fazem agir de uma forma maligna. Esses dias nós estávamos comentando com uma pessoa da igreja, e ela disse assim: apóstolo, eu conheço policiais que se gabam de dizer que eles têm mais de 80 homicídios. Aí eu disse, mas isso não é uma coisa feita no natural. Isso, quando a pessoa mata uma pessoa, duas pessoas, um espírito de homicídio, um espírito de morte, né, se apodera da vida dessas pessoas e faz com que elas desenvolvam até prazer em matar pessoas. Então há pessoas, grupos de extermínio dentro da polícia, fora da polícia, no PCC, onde essas pessoas são movidas por esse desejo de matar. Você acha que tem que ser assim. Essa é a forma de limpar o mundo, de fazer o bem para o mundo, de demonstrar poder, né? E isso
é uma coisa que muda radicalmente a visão dessas pessoas, o coração dessas pessoas, a atitude delas quando elas têm um encontro com Jesus. Porque Jesus disse: Pedro, Pedro, aquele que fizer justiça pela espada morrerá. Então, isso se torna um derramar de sangue desenfreado, uma coisa que não tem fim, porque a polícia mata o bandido quer vingar a polícia, quer se vingar da polícia, e aí um mata o outro e vai matando, e essa semente do sangue que é derramado no solo, ele vai florescendo, então ele vai criando legalidades espirituais para que outros morram. Então, a violência não é a ferramenta eficaz para se combater a violência. O que combate a violência é a palavra do príncipe da paz. Amém? O que vai erradicar os conflitos entre maridos e esposas, pais e filhos, facções criminosas, partidos políticos, é o evangelho de Cristo alcançar o coração dos homens. E às vezes, porque isso acontece de uma forma muito silenciosa e não é no tempo em que a gente deseja, a gente fica um pouco frustrado e tentado a usar a força do braço, a omitir opiniões humanas. Mas eu quero dizer para você, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E Ele, porque trabalha intensamente nesse projeto de restaurar a vida do ser humano, de restaurar as famílias da terra, de restaurar as nações, Ele precisa de trabalhadores para a sua seara, Ele precisa de muitos semeadores. Amém? Então, essa missão que a gente tem, através da revelação da palavra, de que fomos chamados para plantar a palavra de Deus em outros, isso é um chamado muito importante. E eu não devo, de forma alguma, rejeitar esse chamado, porque esse chamado é um chamado de honra. Esse chamado faz parte daquele privilégio que a gente falou lá na frente. Você não só foi chamado para ser filho de Deus e receber as benesses do reino, mas você foi chamado para ser arauto do rei, para ser mensageiro da palavra de Deus. Você recebe aí? Então dá um aplauso a Jesus, porque foi Ele que te escolheu. Só há transformação e uma colheita agradável a Deus se a semente da palavra for plantada nos corações. Amém? Por isso, o versículo 3 diz, né? O semeador saiu a semear. Deus precisa que a igreja dos dias de hoje não apenas se farte do alimento espiritual da palavra e dos resultados que ela possa produzir, mas que ela se deixe usar por Jesus para que esse alimento espiritual alcance a vida de tantos outros. Amém? Então não é só nós nos beneficiarmos daquilo que a palavra produziu na nossa vida. Nós precisamos assumir por amor esse compromisso de sermos pessoas determinadas a falarmos do amor de Cristo, falarmos das verdades divinas para outras pessoas. O texto também nos revela que só há vida e colheita se a semente cair em um solo fértil. Então aqui são apresentados 4 tipos de solos. Tem um tipo de semente só, mas 4 tipos de solo. 4 tipos de corações diferentes que vão receber igualmente a mesma semente. A palavra de Deus, ela é a mesma para todos, sem interpretações, sem necessidade de exercícios de exegese, de hermenêutica, que são formas de se interpretar a palavra de Deus, formas de se transmitir a palavra de Deus, segundo interpretações humanas. Nada disso. A palavra de Deus, ela é pura e perfeita. E o que suplanta a exegese, a hermenêutica, é revelação. Revelação. Exegese e hermenêutica é coisa da terra. É coisa do curso de teologia. Mas revelação é uma coisa que vem do céu. Amém? E você tem a revelação da palavra de Deus no teu espírito. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Uhul! Queridos, vocês acham que eu sou um pastor? Um bom pastor? Um mensageiro de Deus? Mais ou menos, né? Não, mais ou menos. Mais para mais do que para menos, né? Eu não tenho teologia. Eu não fiz faculdade de teologia. E eu digo para você, eu não preciso, porque a revelação e a unção que Deus derramou sobre a minha vida, eu não estou desprezando. Eu não estou desprezando, eu gostaria de fazer, eu acho que eu vou até fazer ainda. Né? Para ampliar o conhecimento, para até ter esse título, né?
porque isso é bom diante dos homens. Mas diante de Deus isso se torna desnecessário, porque o que nos faz compreendermos o reino, termos a visão profética, fluirmos no manto apostólico é a revelação e a unção. Isso é mais do que suficiente para nós sermos semeadores da palavra de Deus, e não só semeadores, mas também ceifeiros. Ou seja, plantarmos a palavra de Deus nos corações e depois termos a capacidade de regar essa semente, cuidando com amor, com oração, com consolidação, a vida das pessoas que forem salvas. Amém? Você não é só um semeador, você é um consolidador da colheita que você fizer. Quem recebe? Dá mais um aplauso a Jesus aí. Então, preste atenção. Só há vida, só há transformação e só há colheita que Deus deseja fazer se a palavra de Deus for pregada. E por existirem 4 tipos de coração. 3 solos ruins. Esse coração aí, esses corações, eles são aqui na parábola comparados a solos, terrenos diferentes. Um solo pedregoso, outro solo cheio de espinhos, outro solo rasinho, onde é terra em cima, mas embaixo é pedra, né? E são 3 solos ruins e um bom. Então, a gente, nessa missão que temos, até porque a visão em células no modelo dos 12 nos estimula muito a isso, somos preparados para isso, no encontro, na escola de líderes, no discipulado, porque existe esse 3-para-1 aí. A gente tem uma tendência de, pela dificuldade, de ver que a gente semeia a palavra em algumas pessoas e não há mudança, não há transformação, ou às vezes não há nem interesse, isso tem uma tendência de nos desanimar. E nós não podemos perder o foco dentro desse desânimo. Ou seja, nós não podemos perder a visão de que existem 3 solos ruins, mas existe um bom. Amém? E a tua semente não vai cair só nos 3 ruins, a tua semente vai cair no bom também. Quem recebe? Pode aplaudir Jesus. Então, é isso que às vezes faz as pessoas desanimarem. Faz as pessoas, não quero mais brincar de ser discípulo, brincar mais de ser líder, não quero mais fazer célula. Puxa vida, tive tanta luta lá com aquele povo do Família Feliz, fui lá, preguei 8 semanas, me esforcei, jejuei, e depois não deu resultado. Engano seu. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Às vezes uma semente dessa que cai num coração, ela vai frutificar daqui 5, 10 anos, mas ela vai produzir vida, ela vai produzir transformação, ela vai mudar a vida de uma descendência, de uma geração. É verdade, queridos. É verdade. Então, o que a igreja tem a tendência de começar a fazer? Ela começa a sair um pouquinho do foco, às vezes ela pode se desanimar, e ela pode começar a usar de outras estratégias, de outros recursos que não são tão eficazes. Podem parecer eficazes, mas não são tão eficazes. A igreja começa a fazer eventos, começa a fazer shows, começa a fazer festas, começa a trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Queridos, às vezes eu escuto umas coisas que eu fico assim, acho que é uma palavra, vou criar uma palavra nova aqui, eu fico terrificado. Porque é terrível. Luta de MMA dentro da igreja para poder ganhar os lutadores de MMA. Eu pergunto, para ganhar os lutadores de MMA, precisa vir fazer pancadaria dentro da igreja e derramar sangue num solo que é santo? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça uma pessoa dizer, eu aceitei Jesus, eu sou um homem curado, sou um homem liberto, sou um homem transformado, mas eu não me libertei ainda do espírito da violência. Vai lutar, pá, 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 chuta, soca, arranca sangue, rebenta a boca, o nariz, o olho, só aquele olho. Glória a Deus, Jesus. Maravilha, Senhor. Obrigado que o Senhor me deu a vitória. Isso faz sentido? Desculpa, gente, se eu estou com uma mente retrógrada, que o Espírito Santo me corrija. Mas eu acho que a verdadeira transformação pela palavra de Deus,
ela muda a natureza do ser humano. O ser humano deixa essa natureza falsa, hipócrita, desafetuosa, indiferente e violenta. E violenta. Nós aqui éramos homens que gritávamos, eu acredito que tinha gente aqui que batia na mulher, tinha gente aqui que espancava os filhos, tinha gente aqui que já deve ter matado gente. Mas quando a palavra de Deus entrou em nós, se nós nos arrependemos disso de verdade, nós mudamos de natureza, porque a promessa é um novo coração, é um novo espírito, não é o mesmo espírito, não é a mesma mentalidade, não é a mesma atitude. E eu digo, para ganhar lutadores de MMA, para ganhar homossexuais, para ganhar prostitutas, para ganhar bandidos, criminosos do PCC, eu não preciso fazer evento de MMA dentro da igreja, eu não preciso fazer prostituição dentro da igreja, eu não preciso fazer assalto através dos discípulos da igreja, eu só preciso pregar a palavra de Deus para eles. Dá um aplauso aí ao Senhor. Então, esse negócio da igreja ficar fazendo show, fazendo festa, trazendo cantor para atrair gente, isso aí é um artifício. E é um artifício que é fruto de um desvio, onde as pessoas passaram a descredibilizar o poder da palavra de Deus. Porque quando você diz para uma pessoa, Jesus está vivo, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, porque isso é a palavra simples, pura, não tem tanta sofisticação. É só isso que as pessoas precisam. Isso penetra com poder, não é poder seu, é poder da própria palavra, penetra no espírito das pessoas e produz lá dentro uma transformação. As pessoas estão sedentas, desejosas dessa palavra. E o que nós não podemos fazer? Nos desanimarmos dessa chamada, nos desviarmos desse ministério de sermos semeadores da palavra de Deus. Amém? Preste atenção numa coisa. Aqui há um só tipo de semente, a palavra. Amém? A única semente que tem aqui é a semente da palavra, é um tipo só. Existe também um só semeador, não identificado e nem qualificado. Não está falando que esse semeador é ungido, não está falando que ele é profeta, não está falando que ele é um apóstolo, está dizendo que ele é um semeador. Não fala nem da identidade dele, não fala o nome dele, não fala o seu CPF, não fala das suas qualificações, nem morais, nem educacionais, nem espirituais. Então ele não é nem identificado e nem qualificado. Ele pode ser qualquer um que tenha o chamado, como eu e você temos. Se assim não fosse, você não estaria aqui. Que tenha o chamado e que se disponha para Deus. Amém? Que deseje isto no coração. Se você entender que essa palavra é a solução que esse mundo está precisando, se você entender que essa palavra que está dentro de você, que transformou já a sua vida, que está transformando a sua vida, vai transformar também a vida de outros, e você decidir semeá-la em outras pessoas, o que vai acontecer? Você estará sendo visto por Deus como um semeador. Porque a palavra é uma só. O semeador é qualquer um. Não está a ênfase do texto no semeador. A parábola, como eu falei no começo, chama a parábola do semeador, mas para mim aqui é a parábola da semente. Porque o semeador sou eu e você, mas a semente é Jesus. E quem tem que estar em evidência na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, não é o que eu sou, o que eu sei, onde eu estudei, onde eu me formei, quantos diplomas eu tenho. O que tem que estar em evidência é o que Jesus possa fazer pela vida das pessoas, nas células, no Família Feliz, na comunhão delas com a igreja. É isso que produz transformação na vida das pessoas. Amém? Então, 1 Coríntios 3, 6 diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Então, o que planta não é nada, o que rega também não. Só teve a oportunidade, só fez o favor a Deus de ser instrumento da palavra. Receberá com certeza por causa disso recompensa, mas a glória toda é de Deus. O poder é de Deus. A palavra que você está pregando não é sua. Se a pessoa não aceitar, se eu for falar, a pessoa rir de mim. E se eu for falar, a pessoa rejeitar. E se eu for falar, a pessoa me xingar, me agredir.
a pessoa não está xingando, não está rejeitando, não está agredindo você. Ela está rejeitando a palavra que foi enviada a ela. Ela está rejeitando Jesus. Amém? Quando o povo de Israel passou por cima de Samuel e começou a pedir para Deus um rei, um rei, um rei, queremos um rei como as outras nações têm, Samuel foi lá chorando diante de Deus em oração e falou: Senhor, esse povo está me rejeitando. E Deus falou para Samuel: não, Samuel, nós não estamos rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, fiquem em paz. Então quem rejeita a palavra não está rejeitando você. Quem duvida da sua oração não está duvidando da sua fé, mas está deixando de receber a fé que Deus queria plantar no coração dele, está rejeitando a palavra que com amor Deus enviou à vida dele. E é lógico que enquanto isso acontecer, enquanto existir esse coração fechado, esse coração incrédulo, esse coração hermético à palavra, não haverá na vida dessa pessoa transformação. E ela, sem saber, está sendo levada a uma eternidade sem Deus. Amém? Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Não importa quem vai pregar, mas o que vai pregar. Amém? Não importa quem é que vai pregar, mas o que a pessoa vai pregar. Porque se o que você for pregar for a palavra de Deus, então vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver prosperidade, vai haver avivamento. Uhul! Aleluia! Há um só tipo de semente, a palavra. Um semeador, que pode ser você. Se você se dispuser para Deus. Se você disser no seu coração, agora aí, eis-me aqui, Senhor. Isso. E 4 tipos de solo, que são os corações. Há diferentes tipos de pessoas no mundo. E diferentes reações dessas pessoas à palavra. Primeiro tipo de reação, primeiro tipo de solo, né? De coração. Primeiro, à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho. Vamos ler aqui. Vamos ver como é que é a semente que caiu à beira do caminho. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, veja bem, as sementes que caíram à beira do caminho são os corações duros, são os corações altivos, as pessoas soberbas, autossuficientes, que dizem: não, para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso dessa palavra? São corações incrédulos. Não dá nem tempo da palavra gerar qualquer tipo de efeito na vida da pessoa, do ponto de vista dela aceitá-la, dela criar raízes na pessoa. Você fala de Jesus e a pessoa na hora já pensa: isso não é para mim. Levanta e sai no meio da pregação. Levanta e vira as costas no meio da célula. Ou então fica até o fim, mas quando sai fala assim: esses crentes aqui são tudo louco. Bando de noia, bando de xarope. Os caras são tudo maluco. Isso aqui não é para mim, não. Né? Por quê? Porque a semente veio, a palavra veio, tentando acessar o coração, mas Satanás tinha um domínio muito grande sobre a vida daquela pessoa, porque o coração daquela pessoa era extremamente duro, era um coração mau. Amém? Quero dizer para você que existem pessoas na terra que são más. Às vezes a gente tem esse olhar de ovelhinhas cor-de-rosas. Nós achamos que o mundo inteiro vai aceitar Jesus. Nós achamos que todo mundo vai acreditar em nós, que todo mundo é bonzinho. Mas a Bíblia diz que existem homens maus. E a Bíblia diz que a luz veio para esses homens também, trazer vida para eles, salvação para eles. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o pecado, amaram mais o mal do que o bem, do que a salvação que Jesus propôs através de tanto sofrimento lá naquela cruz. Amém? Então, para esses homens não haverá perdão de Deus. Não haverá oportunidade de conversão. Tanto é que aquele versículo lá até nos choca, né? Para que ouvindo ouçam e não entendam, para que vendo vejam, mas não recebam, né? E não possam dessa forma se converter. Por quê? Porque são pessoas com um coração perverso, um coração maligno. O apóstolo René diz uma coisa, diz assim: tem gente tão ruim na terra, mas tão ruim na terra,
que se o diabo vem vindo de encontro com essa pessoa na mesma calçada, Satanás passa para o outro lado com medo de ficar incorporado por essa pessoa. Satanás tem medo de ficar possuído daquela pessoa, tão ruim que ela é. Segundo tipo de solo, o solo rochoso. Vamos ler o segundo tipo de solo. A outra, versículo 5, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Isso aqui você vai identificar facilmente. São os corações inconstantes e levianos. São aqueles que começam com bastante euforia na fé. Ai, que célula maravilhosa! Eu adorei isso aqui, eu volto a semana que vem. Aí já dá uma pipocada na semana que vem e não vem mais. Você liga e não atende o telefone. Aí você luta, vai lá. Não, vem aqui, vamos fazer o pré-encontro. Falta 2, fica precisando de mais uma. Você vai lá na casa dele, dá aula, ministra, se esforça, pede a bênção para o apóstolo. Não, preciso levar, ele está precisando, é meu amigo, quero salvar essa pessoa, tal. Ele volta para o encontro. Quando ele chega aqui para dar testemunho, na volta do encontro, ele está pulando. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu perdoei meu pai, agora pode contar comigo, apóstolo, eu sou seu discípulo, eu vou ganhar o mundo inteiro para Jesus. Só eu sozinho vou ganhar o mundo inteiro. Quem já viu isso? Segunda-feira você já não acha a pessoa. Terça-feira, muito menos, que é o dia do pós-encontro. Vazou, sumiu. Né? E aí, o que acontece? Ela começa com bastante euforia na fé, mas na primeira prova, na primeira perseguição, na primeira exortação, já foi. Né? Chegou em casa do encontro, voltou lá, tomou um contra-ataque da família, o pai falou, eu não quero que você vá nessa igreja. Se você for nessa igreja, eu vou tirar sua mesada. Pronto, já não vem mais. A esposa falou, você escolhe, ou é esse Jesus seu aí desse encontro aí, ou sou eu. Ele larga Jesus facilmente, fica com a esposa tira ele da igreja. Né? Então essas pessoas, elas não têm raiz. Queridos, um dia eu estava expulsando um demônio no encontro. E tinha um cara lá no chão. Era um negócio mais louco, o demônio falava castelhano. Falava espanhol. Falei, Jesus, esse demônio fugiu lá da Colômbia, do César Castelhano, veio para cá. Isso aqui é um demônio internacional. Quase que eu pedi o passaporte para ele. Como é que você chegou aqui sem passaporte? O cara falava espanhol. Aí eu falei, por que você está aí tão valente, aí, tão forte, dominando a vida desse cara aí? Você vai ter que sair da vida dele agora. Aí o demônio falou assim, em espanhol, eu tenho que sair porque tu estás me haciendo sair em nome de Jesus. Pero eu vou volver à vida deste homem. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele é flaco, está flaquito. Como assim? Ele não tem caráter. Compreendeu, né? Caráter, queridos. Nossa palavra precisa ser sim ou não. Sim ou não. Você é um homem ou um rato? Cui, cui, cui. Tem gente que fala uma coisa hoje, amanhã já não cumpre, promete que vem, não vem, quer, diz um dia que chora e diz que quer, no outro dia diz que não quer. O diabo brinca com esse tipo de pessoa, porque ela não tem firmeza de propósito, a fé dela é uma fé vazia, é uma fé que não produz resultado nem para ela, nem para ninguém. E facilmente o inimigo vai lá e arranca aquilo que de bom foi plantado na vida dessa pessoa. Por isso tem pessoas que são extremamente escravizadas por Satanás, feitas de marionetes pelo diabo. Por quê? Porque ele entra e sai a hora que ele quer. Tá bom, o senhor está mandando eu sair em nome de Jesus, eu vou ter que sair, porque eu tenho que respeitar o nome de Jesus. E a sua autoridade aqui nesse lugar. Mas quando ele sair daqui, eu volto. Por quê? Porque o caráter dele é fraco. Ele mente, ele não cumpre o que ele promete. Eu já conheço ele. Olha isso, demônio falando. Não deu nem para me mandar o demônio de volta para a Colômbia.
Aspecto número 3. O solo entre os espinhos são os corações ambiciosos. A palavra vem, cai naquele coração, ela até floresce, ela começa a crescer como uma plantinha que cai num lugar difícil, né? Já viu no quintal de casa? Às vezes tem aquele monte de galho, ou às vezes tem lá um muro lá todo cheio de pedra, um negócio assim, mas lá no meio nasce uma plantinha, né? Então, esse é um solo que chega até a produzir o resultado da palavra. Eles até recebem a palavra, mas de um certo tempo para frente, ela é sufocada por ambições, por motivações humanas e não divinas. Ela é substituída pelo trabalho, pela busca por dinheiro, pela fama e também pelos prazeres da carne. A pessoa está indo bem na fé, ela começou a caminhar, ela passou pelo encontro, ela está firme lá numa célula, ela pode ser até um líder da igreja, mas o que vai acontecer? O coração dela vai começar a se desviar das coisas espirituais e ela vai começar a fazer uma ligação, uma conexão, ela vai ter uma aspiração para as coisas deste mundo aqui. Dinheiro, trabalho excessivo, fama, poder, prazeres da carne. Pessoas assim não permanecerão na tua célula, nem na tua equipe de 12. E vendo tantos corações endurecidos assim, né, porque nós já passamos por 3 tipos de corações que a palavra não vai ter o efeito desejado por Deus, ele só vai trazer a consciência que depois produz condenação, porque Jesus disse, se vocês não conhecessem a verdade, ou seja, se vocês não conhecessem a minha palavra, vocês não teriam pecado, mas agora que vocês a conhecem, o vosso pecado subsiste. Enquanto uma pessoa está lá no mundo pecando, ela está no tempo chamado o tempo da ignorância. Ela não conheceu a Jesus ainda. Ela não teve uma experiência com Deus ainda. Mas o pecado toma outro peso, ele produz um outro tipo de consequência, depois que nós conhecemos a verdade. Então, depois que a palavra penetra em nós, depois que nós conhecemos as verdades do reino de Deus, ou seja, a justiça de Deus que Jesus nos revela, nós precisamos ter temor. Nós não podemos brincar com Deus, nos afastar de Deus, virar as costas para aquilo que Deus propôs para nós, porque se fizermos isso, certamente sofreremos. É por isso que existem pessoas que conhecem a verdade, que são cristãos, mas a vida deles não expressa uma vida feliz, uma vida de paz, nem tampouco uma vida que agrade a Deus. Amém? Então, depois de nós vermos tantos corações endurecidos, e hoje eu sei que Deus está trazendo uma consolação aqui para muitos discípulos, que têm se esforçado, que têm se determinado a serem semeadores do reino, e até ceifeiros, né, de vidas, consolidadores de vidas, mas estão um pouquinho frustrados, estão um pouquinho assim, entristecidos, achando, puxa, isso é uma luta em glória. Eu quero dizer para você que não é não. Depois da gente ver tantos corações endurecidos assim, e maus, a gente quase desanima de pregar o evangelho, não é mesmo? Não, não é não. Sabe por quê? Porque Jesus diz que existe o 4º tipo de solo, e que esse solo ele é bom, esse solo ele é fértil, esse solo tem sede e fome dessa semente, que é a palavra, esse solo está pronto para receber a sua semente, porque ele é um solo abençoado por Deus. Esse é o fruto que vai permanecer, esse é o discípulo, que você vai ganhar ele, feito um apóstolo Paulo, e ele vai ganhar depois a 30, a 60 e a 100 por 1. Dá aí um aplauso a Jesus. Tem gente aqui que eu sei que está dizendo assim, puxa, me esforcei tanto, fui lá pregar naquela casa, busquei aquele meu discípulo, paguei para ele ir para o encontro, fiz isso e fiz aquilo, esse me virou as costas, aquele também, o outro até riu de mim, até zombou de mim na última vez que eu telefonei. Esses são os 3 primeiros solos. Agora vai vir o solo bom, onde a semente não vai deixar de cumprir o seu propósito. Onde a semente vai cair, vai morrer, vai se enraizar e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos creem e recebem isso? Dá um aplauso aí a Jesus.
Então, escute isso. Há pessoas que não vão crer na sua pregação, mas continue pregando, porque você está oferecendo o que há de melhor na terra, que é a palavra de Deus. Outros vão rir de você, não tem problema. Quem ri por último, ri melhor. Você vai estar lá no céu, olhando o cara descendo a escada lá e falar assim, eu te avisei. Te avisei. Você que falou que queria ficar com isso aí. Estou muito ocupado. Outros vão dizer, estou muito ocupado. Mas haverão aqueles que não só receberão a palavra, mas serão eternamente gratos a você e a Deus por ela. Amém? Por você ter dado vida a eles. Por você ter salvo a vida dessas pessoas da morte eterna. E essas pessoas, por gratidão, eles vão ser seus discípulos. Eles vão ser seus 12. Eles vão frutificar 30, 60 e a 100 por um. Às vezes a gente prega uma pessoa, ela vai embora, a gente prega para outra pessoa, ela ri, a gente prega para outra pessoa, ela diz, não, estou muito ocupada, não conta comigo nesse negócio, não. Mas a gente prega para um que é um apóstolo Paulo, que é um Pedro, que é um Tiago, que é um João, que é uma pessoa que vai fazer diferença nesse tempo e nessa geração. A gente não sabe o que está acontecendo dentro das pessoas. A gente não sabe qual é o propósito que tem para uma vida, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, por mais humilde que ela seja. Quando ela chega, as pessoas às vezes chegam destruídas, você precisa dar tudo, você precisa ensinar tudo, porque a vida da pessoa acabou, a vida da pessoa está um caco de barro. Mas aquela pessoa vai ser um grande homem de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. E nós temos que saber que tem um solo que é fértil e que esse também está contemplado no horizonte da nossa semeadura. Você vai semear para pessoas que você só está semeando para elas, para que ela tenha conhecimento da verdade e depois sofra juízo. Mas você vai semear a palavra de Deus para pessoas que vão se agarrar a essa palavra, que vão amar essa semente da palavra dentro delas, e essa semente vai produzir a milhares de milhares. Tudo isso representa recompensa para você, regozijo para você. Amém? Então eu quero te dizer, seja curado hoje das suas frustrações, das feridas que fizeram na sua alma, do desprezo que você sofreu quando pessoas viraram as costas. Você, na verdade, recebeu de Deus o crédito e a recompensa porque você fez a sua parte. Você amou, você pregou, você ensinou, você cuidou, você quis o bem daquela pessoa. Mas ela mesma não amou a Jesus como ela deveria ter amado. Então agora o problema é dela com Deus. Vai ter um dia em que todas as pessoas vão ter que prestar contas das suas atitudes aqui nesse mundo, lá diante de Deus. E nesse dia, como diz a palavra, de uma forma firme, até assustadora e dura, a sua vida vai estar livre do sangue dessas pessoas para quem você anunciou a verdade. Amém? Então não se desanime de pregar, não. Não se desanime de falar de Jesus para as pessoas. Muito pelo contrário, ore a Deus por isso. Deus estava me dando assim uma visão que o semeador, para poder lançar sementes, se ele quer fazer isso para uma colheita verdadeira de almas, ele não pode estar jogando a semente em qualquer lugar. Ele precisa preparar uma terra boa e ele precisa cavar um sulco, ele precisa fazer buraco na terra. É um trabalho de cavar. E eu quero dizer para você que esse trabalho de cavar é você orar a Deus e pedir a Deus a oportunidade de falar a corações sedentos. É você fazer uma oração específica e dizer, Senhor, faz cruzar o meu caminho aqueles que de fato serão salvos. Faz cruzar o meu caminho aqueles que de fato são os seus escolhidos, os que estão oprimidos, os que estão cativos, os que estão quebrantados, os que têm sede e fome de justiça. Esses eu quero ter a oportunidade de falar para eles. Quebra todo o jugo do mal sobre a vida dessas pessoas. Me dá unção para que eu possa tocar o coração, o espírito dessas pessoas. E isso é o cavar. E depois você faz essa oração e esquece dela. Quando você está lá no seu dia a dia, quando você está lá no trabalho, você está lá na festa de aniversário da sua família, vai ter alguém que vai perguntar, como é que é isso? Você frequenta uma igreja? Fiquei sabendo que você tem uma célula. Ah, é tal, assim, assim. Você começa a conversar e você vê que existe uma predisposição na pessoa. A pessoa está aberta, a pessoa está sedenta, a pessoa está querendo ouvir de Jesus.
E essa pessoa vai ser essa pessoa que vai receber a palavra de Deus no Espírito, vai amá-la, vai crer nela e vai ser transformado por ela. Amém? Nós também sempre pensamos nessa parábola, quanto ao momento, nós sempre pensamos, né, ao lermos essa palavra, sempre pensamos nessa parábola como apropriada para o momento da salvação. Mas nós, como pessoas que já são discípulos de Jesus, pessoas que já estão numa comunhão com Deus, precisamos também trazer essa parábola para o contexto da nossa vida e perguntar para nós mesmos hoje: que tipo de solo tem sido o meu coração em relação à palavra de Deus? Como eu tenho me comportado nas diretrizes que a palavra de Deus me traz? Como eu tenho recebido essa semente? Eu recebo ela parcial? Eu recebo essa semente, mas eu tiro a casca dela? Não, essa parte aqui eu quero da Bíblia. Tudo isso aqui eu quero, Jesus, ó. Tudo isso aqui, Jesus, ó. Vou explicar para o senhor. Isso aqui, tudo eu quero. Mas tem um capítulo aqui, que é Malaquias 3, eu não quero. Isso aqui não preciso. Já estou muito bem, muito próspero, então não preciso. Essa parte da semente eu não quero, Jesus. Só que semente, ela só produz vida se ela for inteira. Ela só alimenta se ela for saudável. Ela só alimenta se ela for completa, não tiver pela metade. Eu lembro que minha mãe, quando ela escolhia feijão, tinha uma mesa de fórmica em cima da minha casa, na minha casa, ela jogava o feijão lá, ela tirava 3 coisas. Ela tirava palha, ela tirava pedras que tinha no meio do feijão e ela tirava sementes quebradas no meio. Porque a semente que está sem casca, ela é uma semente já vulnerável a bactérias, a fungos. A casca, por incrível que pareça, ela tem uma capacidade de proteger a semente. E tem gente que quer comer a palavra de Deus sem casca, quer comer a palavra de Deus só aquele metadinha assim. Isso não produz vida. Semente, se você pegar metade de um feijão e plantar na terra, vai nascer um feijão? Não vai. Não vai. Então, as coisas de Deus para nós, ou nós as recebemos 100%, para que elas produzam todo o resultado de 100% de vitória, de transformação, de restauração que a gente quer, ou então a gente vai ficar fragmentando a nossa fé, a gente vai ficar selecionando as coisas da palavra de Deus, e aí eu não estou me deixando governar por Deus. Eu estou entrevistando Deus no meu gabinete, para ver se eu contrato ele ou não. Eu estou fazendo Jesus prestar o vestibular da minha vida, para ver se ele pode fazer parte da minha vida. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Como eu tenho recebido a palavra de Deus, que me ordena a dizimar? Como eu tenho recebido a palavra de Deus, que me ordena a perdoar? Porque dizimai, perdoai, entregai todos os dízimos na casa do tesouro, perdoai os que vos ofendem, isso não é sugestão, isso não é pedido de Deus, é mandamento, é ordem de Deus. Como eu estou em relação à palavra que diz que é para eu me arrepender? Como eu tenho me posicionado em relação à palavra que me diz: ide e pregai a toda criatura? Que tipo de coração meu coração tem sido? Aquele coração eufórico, que não dura nada, hoje eu vou pregar, amanhã já não quero mais, estou decepcionado, estou frustrado. É o coração endurecido que diz: isso não é comigo, isso é para o apóstolo Fábio e para os 12 dele. Não, querido, você foi escolhido. Você tem um chamado. E não precisa de grandes coisas. Deus não está dizendo que o semeador precisa ser absolutamente santo, porque eu não sou tão santo quanto vocês imaginam, eu tenho minhas falhas, meus defeitos, como todo homem de Deus. Os líderes que aqui estão ganhando vidas, fazendo discípulos, liderando, também têm suas falhas, seus defeitos, seus pecados. Todos nós somos fruto exclusivo da misericórdia de Deus. Não é por sermos 100% santos que Deus vai nos usar. Não. É simplesmente por termos um coração 100% disponível para Ele. Senhor, eu me apresento a Ti com as minhas fraquezas, com as minhas falhas e até com os meus pecados, que ainda preciso me converter deles. Mas eu quero Te servir, porque eu Te amo. Eu quero Te adorar, porque eu entendi que essa palavra é o que vai mudar a minha sorte
e vai mudar a sorte das pessoas do meu tempo e até das gerações que estão ficando aqui depois de mim. Quem prega a palavra de Deus hoje, a pessoa que está fazendo isso, ela está construindo um futuro melhor para os seus filhos. Ela está deixando um legado de bênçãos para a sua geração. Amém? Então, eu tenho que refletir sobre isso, né? Que tipo de solo tem sido o meu coração em relação à palavra de Deus? Eu tenho sido um coração endurecido, fechado para Deus em muitas coisas. Eu tenho sido aquele coração muito ocupado, que só tem tempo para a família, para o trabalho, para o dinheiro. Ou eu sou um coração pronto para amar, para me dispor, para socorrer outros que estão piores do que eu. Isso é a palavra de Deus para nós nessa manhã. E que essa reflexão não te deprima, que essa reflexão não te faça sentir pecador, mas que essa reflexão te faça se arrepender se o seu coração tem sido duro, hermético, indiferente. É um coração que é seletivo, que seleciona partes da palavra, coisas que você quer no Evangelho e coisas que você não quer. O Evangelho na nossa vida é integral, ou a gente não vai ter a plenitude de Deus, a integralidade das coisas que Deus quer para nós. Amém?